O cenário global acompanha com crescente preocupação os passos dos Estados Unidos, que, em sua busca constante por reforçar sua influência, toma decisões capazes de moldar o destino de diversas nações. Ao fornecer armamentos avançados de longo alcance à Ucrânia, Washington ultrapassa fronteiras geopolíticas com pouca consideração pelos avisos que vêm de Moscou. Apesar das advertências reiteradas, a Casa Branca parece empenhada em intensificar uma situação já volátil, com sérios riscos de perder o controle. Enquanto isso, a Rússia, plenamente consciente das consequências de decisões precipitadas, permanece vigilante no cenário internacional. As advertências feitas por Moscou não são simples declarações diplomáticas. Elas representam um aviso severo àqueles que subestimam a complexidade da ordem global. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi claro e firme ao afirmar que as linhas vermelhas estabelecidas por seu país não devem ser ignoradas. Com décadas de experiência em crises internacionais, Lavrov salientou os perigos que as ambições ocidentais trazem para a estabilidade mundial. A mensagem russa é direta. Qualquer tentativa de equipar a Ucrânia com armamentos capazes de ameaçar o território russo não será tolerada e trará consequências graves e imprevisíveis. Em meio ao risco iminente de uma nova escalada entre as duas potências, o envio desses mísseis pelos Estados Unidos pode transformar o conflito atual em uma crise com implicações globais. A tensão só aumenta à medida que os Estados Unidos continuam a testar a paciência da Rússia, levando a um confronto cujas repercussões são difíceis de prever. A Rússia tem sido extremamente enfática em suas advertências sobre as consequências dessas ações, deixando claro que as implicações vão muito além de um conflito regional. Para Moscou, esse confronto é apenas uma peça em um tabuleiro geopolítico muito mais amplo, no qual as políticas agressivas dos Estados Unidos e da OTAN têm como objetivo central isolar e desestabilizar a Rússia. Esse processo de contenção não é algo novo. Pelo contrário, ele vem se intensificando desde o colapso da União Soviética em 1991, momento em que a balança de poder global passou por uma drástica transformação. No entanto, esse embate geopolítico não surgiu de forma repentina ou isolada. Ele está enraizado em décadas de desconfiança mútua, fruto de decisões políticas que moldaram a nova ordem mundial no pós-Guerra Fria. Um dos principais pontos de discórdia é a expansão contínua da OTAN para o leste europeu. Desde o fim da URSS, a Aliança Ocidental, que inicialmente prometeu não avançar até as fronteiras russas, passou a incluir cada vez mais países do antigo bloco soviético, como Polônia, República Tcheca, Hungria e, posteriormente, estados bálticos como Estônia, Letônia e Lituânia. Cada nova adesão é vista por Moscou como um cerco estratégico ao seu território. Essa expansão gera um clima de desconfiança e hostilidade crescente, já que, para a Rússia, a presença militar ocidental cada vez mais próxima de suas fronteiras representa uma ameaça direta à sua segurança nacional. Não se trata apenas de retórica política. Do ponto de vista russo, essa estratégia tem o claro objetivo de cercar a nação e impedir seu protagonismo nos assuntos globais, enfraquecendo suas alianças regionais e diminuindo sua capacidade de projetar poder militar e influência política. Além disso, a ampliação da OTAN não se resume à adesão de novos membros, mas também ao fortalecimento das infraestruturas militares em países vizinhos à Rússia. Bases militares, sistemas de defesa antimísseis e exercícios conjuntos frequentes são vistos como movimentos provocativos, que aumentam o risco de um confronto direto. Para Moscou, tais ações não são apenas uma tentativa de proteção dos aliados ocidentais, mas uma estratégia deliberada para criar uma rede de contenção em torno da Rússia, reduzindo sua margem de manobra no cenário global. A lembrança das promessas feitas por líderes ocidentais de que a OTAN não se expandiria para o leste permanece viva na memória russa, e sua violação é um ponto sensível nas relações entre o Ocidente e Moscou. Cada novo país que entra para a Aliança Militar Ocidental é percebido como um novo desafio ao equilíbrio de poder, um fator que aumenta a tensão nas fronteiras e aproxima o mundo de uma escalada militar sem precedentes.
Porém, o jogo é ainda mais complexo do que aparenta. A Rússia não enxerga essas ações apenas como movimentos isolados de contenção militar. Para Moscou, essa política faz parte de um plano mais abrangente que busca não apenas conter, mas, em última instância, enfraquecer o país como um todo, política, econômica e militarmente. O Kremlin vê na OTAN não apenas uma aliança defensiva, mas um braço de influência ocidental, que está intimamente ligado nos interesses estratégicos dos Estados Unidos, cujo objetivo final seria limitar o papel da Rússia no cenário global. Esse cenário de contenção contínua tem contribuído para uma escalada nas tensões globais, pois cada ação do Ocidente é vista por Moscou como uma provocação direta, que exige uma resposta proporcional. A constante expansão da aliança e o fortalecimento das capacidades militares próximas à fronteira russa aumentam o risco de um erro de cálculo, que poderia ter consequências catastróficas. O jogo político e militar entre Rússia e OTAN se tornou uma dinâmica perigosa, onde cada movimento contribui para uma espiral de desconfiança e hostilidade, com implicações que afetam a estabilidade global. Em resumo, a Rússia vê a expansão da OTAN como um jogo arriscado e provocador, no qual sua própria segurança está em jogo. Para Moscou, cada novo movimento da Aliança Ocidental é mais um passo em direção a um confronto inevitável, em um cenário global já fragilizado por disputas de poder e interesses divergentes. Essa escalada contínua de tensões não mostra sinais de desaceleração, e o risco de um conflito direto entre as potências só aumenta à medida que as fronteiras de influência se aproximam. Ignorar os alertas da Rússia tem implicações graves, e segundo o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, essas advertências não poderiam ser mais claras. Ao longo dos últimos meses, Moscou reiterou diversas vezes sua posição quanto à entrega de armamentos avançados à Ucrânia, particularmente mísseis de longo alcance. Lavrov destacou que o fornecimento desses mísseis, como os que têm sido amplamente discutidos em círculos ocidentais, tem o potencial de transformar completamente o conflito que já devastou o leste europeu. Ele advertiu que, se a Ucrânia receber esse tipo de equipamento militar, o cenário poderá deixar de ser uma guerra regional para se tornar uma crise de segurança global, com consequências incalculáveis. A Rússia sempre considerou a proximidade de forças militares ocidentais como uma violação de sua segurança nacional, e a introdução de mísseis com a capacidade de alcançar o território russo eleva esse perigo a outro patamar. Portanto, as consequências seriam, de fato, imprevisíveis, mas certamente catastróficas, não apenas para a Ucrânia e a Rússia, mas para o próprio sistema de segurança internacional, que tem se mantido frágil desde o fim da Guerra Fria. A crescente fragmentação diplomática que Lavrov mencionou reflete um mundo em que os mecanismos de resolução pacífica de conflitos estão sendo enfraquecidos, e o risco de uma guerra em larga escala se torna cada vez mais real à medida que essas linhas vermelhas são cruzadas.